Hoje eu quero falar tudo o que você nunca ouviu sobre acne felina. Meu nome é Cibele, sou veterinária especializada em felinos e em psiquiatria felina. E sim, a acne felina tem a ver com essas duas áreas as quais eu trabalho. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês, o que é a acne felina? A acne felina, gente, nada mais é do que uma infecção cutânea que vai dar ali no queixinho do gatinho, tá? Que é considerada um processo multifatorial. A gente tem vários fatores que geram a acne felina. E por aí eu já começo quebrando o primeiro mito, né? Que a gente fala a respeito da acne, que é falar que a acne se resolve única e exclusivamente trocando os potes dos gatos de plástico por potes de inox, ou potes de vidro, ou potes de cerâmica, que é o que a gente mais escuta aí no dia a dia, né, gente? E sim, né, isso pode sim ajudar a acne felina, vou explicar para vocês, mas isso daí não é o único fator nem de longe, afinal estamos lidando com uma doença, um probleminha multifatorial. Por que é chamada de acne? Porque ela gera infecções que são extremamente parecidas com o que a gente conhece como a acne humana, né? Então são infecções ali como se fossem cravinhos, né? Infecções cutâneas nessa região. E aí o que vocês precisam de entender? Primeiro, nós temos sim fatores genéticos que contribuem para a presença da acne felina nos gatos, do mesmo jeito que acontecem com seres humanos, principalmente aqueles com pele acneica, né? Oleosa, né? A pele oleosa é uma pele que muitas vezes acaba sendo predisposta à acne, porque a gente tem ali muito sebo, né? Então as glândulas sebosas acabam trabalhando bastante ali e elas podem vir a se obstruir, a liberar demais uma oleosidade. Essa oleosidade acaba facilitando a proliferação de micro-organismos, né? Que facilita a infecção cutânea em determinadas regiões, né? Então, aqui, né, quando a gente fala de acne, o primeiro fator que ninguém comenta é que sim, existe um fator genético por trás disso. Existem gatinhos que são mais oleosos do que outros, né, que ali o rostinho produz mais oleosidade. A gente às vezes percebe isso na prática. Se você tem 5 gatos, você tem um gato que você olha pra ele e fala, meu Deus, que pelinho seco dele, né? E você tem aquele outro gato que dá pra perceber que o pelinho dele tem uma oleosidade maior, né? Então esse é o primeiro fator que eu quero conversar com vocês. É um fator ao qual a gente não consegue controlar tanto. Muitas vezes, se a gente tem um gatinho com uma pele muito oleosa, a gente pode trabalhar uma alimentação com uma restrição um pouco maior de gordura, porque isso vai nos ajudar. E aí a gente já entra no segundo fator, né, de presença de acne felina, que é a alimentação. Ninguém fala disso, meu Deus! Tá? A acne felina, ela pode sim ser influenciada por uma questão de alimentação. Então, dietas que são muito calóricas, dietas muito gordurosas, podem sim facilitar a presença de acne. E aí, o que eu preciso que vocês tenham em mente, tá? Sibeli, então não vou dar mais sachê porque o sachê é gorduroso. Não, gente, o sachê não é gorduroso, a gente pode conversar sobre isso num outro vídeo, tá? Mas muitas vezes eu estou falando aqui de rações que talvez não sejam de muito boa qualidade, então vamos investir em rações de melhor qualidade, uma porcentagem ali, né, tentar ficar ali na porcentagem de 10% a 12% de gordura, não tentar pegar ali as que ficam acima de 12%, porque já é uma porcentagem muito, muito grande, a não ser que teu gatinho tenha algum problema que o obrigue, né, a comer uma ração como essa, no caso dos doentes renais, dos animais com sensibilidades alimentares, né, a gente não tem ali tantas opções, mas isso é importante de ser considerado. A alimentação também tem o seu papel na acne. Por fim, né? Sim, os potes têm o seu papel. Por quê? Porque o gatinho encosta muito o queixo ali nos potes. Então, quando eu tenho potes de plástico, é muito mais fácil de haver formação de biofilme bacteriano nesses potes de plástico. E por isso que é recomendado ali utilizar preferencialmente potes de outros materiais que diminuem essa formação de biofilme bacteriano. Mas, gente, para haver formação de biofilme bacteriano, a gente também tem que lembrar que a higiene é muito importante. Então não adianta você ter o pote de cerâmica de R$60 lá da marca do gatinho famoso e você não higienizar ele. Vai dar acne do mesmo jeito. Então é muito importante você entender o porquê que o potinho de plástico ele é tão corrompido assim, tá? Então tenha em mente que
potinhos devem estar bem higienizados. Até porque às vezes a gente tem gatinhos que não se adaptam a outro tipo de pote, só gostam do pote de plástico. E aí você vai fazer o quê? E o teu gato tem acne. Você vai higienizar muito bem esse pote de plástico e trocá-lo com uma frequência altíssima. A cada 4 meses, no máximo a cada 6 meses, você vai estar trocando esse pote para que ele seja um potezinho sempre novo, tá? Não dê ali tempo de haver formação de biofilme bacteriano que a gente não consegue retirar por lavagem simples. Ok? Ok. Dito isso, tá? Outros fatores que também favorecem a presença de acne, tá? Literalmente falando, o estresse. Do mesmo jeito que acontece com a gente. Quando a gente está estressado, a gente não tem uma pele que às vezes produz muito mais oleosidade, né? Até por questões hormonais, às vezes a gente, quando fica estressado, percebe essa mudança. Pois é, do mesmo jeito acontecem com os gatos. Então, sim, gatos estressados tendem a ter uma pele mais ressecada, tendem a ter uma pele com uma qualidade mais ruim, tá? Literalmente uma pele menos hidratada, tá ok? E por conta disso, tá? A gente acaba tendo mais predisposição à acne felina, tá bom? E é só a gente pensar que o gato estressado tem um nível maior de cortisol, né? E o cortisol, ele é uma substância que, estando dentro do corpinho do animal, literalmente faz com que vá menos nutrição ali para a pele. E isso favorece a presença de acne. Então, às vezes, eu tenho um gatinho que o tutor já tentou de tudo para poder trabalhar a retirada da acne. E aí passa produto, e aí passa pomada, e meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E se esquece, né, de avaliar as situações que são predisponentes. Então, vamos lá. Eu posso utilizar o creme mais caro no meu rosto, se eu tenho predisposição. E se eu não lavá-lo regularmente, ou, né, se eu ficar constantemente estressada, eu posso ter maiores chances de ter acne. Eu posso utilizar, fazer o melhor skincare possível, mas se a minha alimentação for extremamente gordurosa, eu, no meu caso, vou ter acne. Não tem nada que impeça, tá? Então, todos os fatores juntos devem ser observados, tá? Sibeli, qual que é o tratamento para acne? O tratamento é você ir nesses fatores e ir tirando esses fatores. E é claro, quando a situação está muito feia, a gente pode sim utilizar algum antisséptico aqui para a gente ir fazendo a retirada do excesso de oleosidade e às vezes até soluções de tratamento. Mas essas soluções a gente passa caso a caso, havendo necessidade, né? Vendo o nível de gravidade. Tem gatinho que vai precisar de pomada, tem gatinho que a gente passando mousse já resolve bastante. Tem gatinho que passando somente uma solução antisséptica ali, esfregando um pouquinho, também já ajuda demais. Então isso é muito caso a caso. Eu não posso passar para vocês um tratamento fechado porque eu não avaliei o gatinho de vocês. Mas é muito importante que agora que vocês sabem qual que gera o problema, vocês têm condições de fazer com que esse problema não retorne para a vida do gato de vocês. Não pensem que é só utilizar a pomadinha, porque senão, quando vocês perceberem, vocês vão estar utilizando a pomadinha todos os dias, por meses, e sem resultado. E se você não sabia disso, já me segue aqui. Por favor, curte esse vídeo, me ajuda com o engajamento, manda ele para outro gateiro aí, vamos conversar sobre o assunto. Se ficou com uma dúvida, posta aqui que eu vou responder para você. E posta aqui qual é o próximo vídeo que você quer ver aqui no meu canal, que eu vou estar sempre ajudando vocês a ter um gatinho mais feliz, saudável e tranquilo, vivendo bem por anos ao seu lado.